Flutuar. Todos vão flutuar. E quando você estiver aqui embaixo, garoto gordo, você vai flutuar também. Olá, amante do terror. Existe uma antiga cidade chamada Derry, onde os habitantes vivem uma vida tranquila e pacata, exceto por um evento que acontece a cada 27 anos. Um evento a qual eles costumam chamar de banquete. No subsolo dessa pacata cidade, habita uma criatura maligna devoradora de humanos, principalmente crianças, porque são mais fáceis de manipular e assustar, porque de acordo com a própria criatura, a carne assustada é a mais saborosa. Ela é chamada de A Coisa, porque ninguém conhece a sua verdadeira face, nem mesmo o seu nome, nem mesmo sabem se tem ao menos um nome, mas muitos o costumam chamar pelo nome da sua forma favorita, Pennywise, o palhaço dançarino. Pennywise, ou então Bob Gray, foi o palhaço de um antigo circo da cidade de Derry e teve a sua aparência roubada e corrompida pela Coisa, que agora usa ela para atrair crianças inocentes para suas armadilhas. Depois, ele se manifesta como seu maior medo e, por fim, devora a sua carne e a faz flutuar. A Coisa pode e consegue entrar na mente das pessoas e saber qual é o seu maior medo, assim conseguindo manifestá-lo da maneira mais assustadora e grotesca possível, para que assim possa se alimentar de uma carne mais saborosa, temperada pelo medo. Pennywise prefere crianças, porque elas têm mais medos que são muito mais fáceis de manifestar do que adultos que possuem medos muito mais abstratos, como perder o emprego, término de relacionamento e todas essas coisas. Não que ele não possa manifestar isso também, mas é muito mais chato do que comparado aos medos de uma criança. Monstros debaixo da cama, dentro do armário, alguma criatura de filme de terror, dentre muitas outras coisas. Fora que elas são muito mais facilmente manipuláveis, caindo em truques, tipo seguir um balão vermelho que surgiu do nada, por exemplo. A criatura conhece cada canto da cidade, cada atalho, cada passagem, e parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não importa se portas estão trancadas ou não, ou se paredes impedem o seu caminho. Ele pode se manifestar em qualquer lugar que ele queira, não precisando sequer andar. Só que não é muito estranho que um ser como esse tenha sido derrotado por simples humanos? Sim, mas é porque ele não foi morto. Derrotado sim, morto não. Aquela sequer é a verdadeira forma da Coisa. Aquilo é só uma forma física que caiu na Terra em um evento cataclísmico há milhões de anos. Mas a sua forma verdadeira está bem longe da Terra. Na verdade, longe de qualquer coisa no universo. Muitos conhecem a criatura Pennywise, mas quase ninguém da cidade de Derry conhece a verdadeira origem da Coisa. Para começar, nem mesmo um ser físico ela é, e sim uma força cósmica natural além do reino físico, chamada Luzes da Morte. As Luzes da Morte são a verdadeira forma de Pennywise, e nenhum ser vivo de mente simples pode observá-la sem enlouquecer completamente, porque sua verdadeira forma não pode ser compreendida. Os únicos que já sobreviveram para contar foram Audra Phillips, Rich Tozier e Beverly Marsh. Elas são como luzes laranjas que habitam no macroverso, e de acordo com Bill, que olhou nos olhos da criatura e chegou muito perto de ver as luzes e conseguiu brevemente observar a sua verdadeira forma, elas compõem uma criatura infinita e rastejante, que seria a verdadeira forma da Coisa. E o que é o macroverso? O macroverso é o não lugar onde a Coisa e várias outras entidades cósmicas do mesmo multiverso nasceram, como o seu irmão e inimigo natural, Maturin, a grande tartaruga. Ele é um vazio não dimensional entre todos os universos, e ambos Maturin e a Coisa foram criados por um ser cósmico superior, chamado de O Outro, ou então Gun. Ele é aparentemente a divindade suprema do multiverso de Stephen King, pois foi ele quem criou todos os universos, tendo surgido do Prim,
a escuridão por trás de tudo. Dizem até que o corpo de Gunn é a própria Dark Tower, ou Torre Negra, que é o centro de toda a criação, com um número de andares incontável ou até infinito. Como eu disse antes, Maturin é inimigo natural da coisa, porque ele representa a criação e a coisa representa a destruição. A grande tartaruga foi quem criou o universo, literalmente vomitando ele, e as luzes da morte ficaram encarregadas por destruir tudo que já foi criado por Maturin, sendo arrogante o suficiente para afirmar que está acima da criação, sendo superior a Maturin. Mas é constado que ambos são entidades interdimensionais do mesmo nível, mas completamente opostos. Enquanto Maturin é a representação da compaixão, benevolência e a ordem, a coisa é a representação do medo, maldade e caos. Os dois têm o mesmo nível de poder, então essa é uma guerra que provavelmente nunca vai ter um fim. Mas afinal, como que Pennywise chegou na Terra? Isso não é bem explícito, mas ocorreu um evento cataclísmico parecido com a queda de um meteoro na Terra, onde a forma física da coisa surgiu há milhões de anos atrás. E ele se instalou em uma região que mais tarde iria se tornar a cidade de Derry. A coisa se instalou no subsolo por milhões de anos, aguardando a chegada da humanidade, porque de alguma forma ele sabia que ela viria e serviria para ele como um banquete. Quando os primeiros humanos chegaram, ele atacava a todos que via pela frente, mas com o tempo ele foi mudando seus planos, em espaços de tempo de 27 em 27 anos. E foi percebendo o que foi falado lá atrás, que crianças são muito mais fáceis do que adultos, e seus medos são muito mais divertidos também. Durante esse tempo, a coisa foi percebendo que as crianças adoravam Pennywise, o grande palhaço dançarino. Então, ela o matou e roubou a sua aparência, assim atraindo as crianças muito mais facilmente. Os adultos, claro, não podiam fazer nada, porque a coisa era sobrenatural e estava muito além do que a ciência comum podia compreender. Então passaram a fingir que a coisa simplesmente não existia e todas as crianças que o palhaço fazia flutuar eram simplesmente dadas como desaparecidas. Até que um dia, um grupo chamado Clube dos Perdedores conseguiu vencê-lo, porque aprenderam a não ter mais medo dele. Só que eles não mataram a coisa, mataram a sua forma física que caiu na Terra. Mataram Pennywise. O horror cósmico das luzes da morte ainda vive no plano não físico, bem longe dali. E é bem provável que ele volte para se vingar.